Olá, no programa de hoje, ensaios críticos sobre dilemas contemporâneos. As reflexões de um escritor sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo, as guerras em curso, a precariedade do trabalho e o aprofundamento da economia neoliberal. E o que pode vir pela frente nos próximos anos. Eu converso com o editor, ensaísta e ficcionista Tiago Ferro, autor do livro Prisão Perpétua e Outros Escritos, em lançamento pela editora Boitempo. Bem-vindo, Tiago, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, o prazer é meu. Tiago, em uma entrevista sua de 2023 à revista Veja, você disse que a literatura que não perturba não lhe interessa. Como essa premissa, se reflete em termos gerais nessa sua mais recente obra, a primeira de não ficção, que pauta a nossa entrevista? Bom, essa questão da literatura e da posição da cultura, ela atravessa mais ou menos boa parte dos ensaios reunidos no livro, E tem um sentimento, um diagnóstico de que, de alguma forma, frente à enormidade da explosão social, da explosão política que a gente tem vivido nos últimos anos, me parece que a literatura, de certa forma, tem encontrado dificuldade de responder a esse estado de coisas. Não que a arte tenha que responder objetivamente a problemas pontuais, mas parece que é uma crise das formas, uma dificuldade de encontrar a violência, que daria resposta ao estado do mundo que parece muito mais grave do que as principais correntes da literatura têm demonstrado. Então, se a gente pegar, por exemplo, a autoficção, que é uma corrente predominante hoje, ela se mostra, de certa forma, ingênua, a mostrar uma trajetória de um autor, que é também um narrador, muito coeso, muito bem estruturado, que normalmente vem de uma situação difícil e vai avançar e vai encontrar dificuldades, mas, enfim, vai ter ali uma espécie de formação. Essa narrativa, frente a um genocídio, frente à derrocada dos valores mínimos construídos em consenso pós-Segunda Guerra, ela soa quase como uma autoajuda para o atual estado das pessoas, de como reagir a tudo isso, a todas essas notícias que nos atravessam 24 horas por dia. Os 27 escritos que compõem o Prisão Perpétua foram elaborados aí entre 2016 e 2024. Há traços mais comuns entre eles, Tiago? Mais comuns, eu acho que os textos, de uma forma geral, eles buscam encontrar certas contradições do próprio movimento histórico, Esses descompassos que eram típicos, da periferia do capitalismo, quando, por exemplo, uma ideologia chegava aqui e era importada e não encontrava as mesmas condições materiais de onde ela foi criada, e isso gerava uma série de comportamentos diferentes daqueles previstos no centro orgânico do capitalismo. Tudo isso sempre foi uma forma de entender o andamento da história não de uma maneira homogênea, controlada, regular, mas sim com as contradições típicas do sistema. Então, buscar essas contradições é um pouco o que aparece em todos os ensaios, sendo que hoje a gente sabe que o descompasso entre ideologia e realidade não é mais uma especialidade apenas da periferia, como a gente tem visto no governo Trump. No ensaio que dá nome ao livro, você analisa os ataques à arma nos Estados Unidos e compara esse tipo de violência vivenciada no Brasil. Nessa questão em específico, o que você procurou pontuar? Bom, eu tive a experiência de viver um ano nos Estados Unidos e foi dali que eu busquei entender um pouco o que era esse fenômeno do mass shooting, que é quando você traduz para o português, que seria chacina, a tradução mais imediata, você já tem uma perda de compreensão do fenômeno, porque para nós a chacina é um
uma matança, né, de um grupo grande de pessoas, que no Brasil normalmente está relacionado a acerto entre facções ou, entre facções também, quando uma delas é a polícia, a facção oficial. Nos Estados Unidos, o mass shooting, que seria essa chacina, é um fenômeno diferente, que acontece quase diariamente, quando uma pessoa entra num restaurante, num supermercado, ou em qualquer lugar que seja, e dispara indiscriminadamente contra as pessoas que estão ali. Os casos que mais chegam para a gente, que a gente fica sabendo fora dos Estados Unidos, é quando isso ocorre em escolas, porque é muito mais chocante. Então, eu procurei, através da forma ensaística, né, de usar o próprio texto para entender o que significa, né, esses mass shooting. E me ocorreu que, por lá, você vê de várias formas eles tentando coibir esse tipo de fenômeno, como era de se esperar. Então, os professores nas escolas são treinados para identificar um comportamento suspeito de um determinado aluno. Em toda parte você vê avisos do tipo: se você está com pensamentos agressivos, procure ajuda. O controle das armas é uma pauta de boa parte da população. Mas o que me ocorreu é que os mass shooting, eles são quase que uma característica do que seria o próprio sucesso dos Estados Unidos, né? Então, o hiperindividualismo, o self-made man, o se tornar um herói, mesmo que por alguns minutos, todos esses componentes estão nessa atitude que é desesperada, mas que traduz, de certa forma, o que foi colocado como características positivas daquela sociedade. Então, esse atirador, ele age sozinho, ele faz todo o planejamento sozinho, ele treina o tiro, ele compra as armas, e por ele ser um excluído, por ele não conseguir ter sido um dos vencedores, numa sociedade em que muitos poucos são vencedores, ele escolheria essa atitude radical como uma forma de aparecer, de vencer, de ser alguém pelo menos uma vez na vida, antes de morrer, claro. Então, é uma tragédia para ele também, mas é uma especificidade cultural daquele país, que não é necessariamente algo que você corrige, como a gente imagina corrigir a violência brasileira, diminuindo desigualdade social. Agora, se a gente pensa nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, quando a pobreza diminuiu consideravelmente, os índices de violência e de homicídio não caíram na mesma proporção. Então, talvez o fato da gente ver a violência brasileira unicamente como uma causa social de desigualdade econômica não leve em conta outras características, como o sofrimento psíquico, como o desejo de aparecer como dos americanos. Então, eu acho que tem mais elementos para se pensar a violência brasileira quando a gente olha a americana, que também hoje é um país atravessado por desigualdades sociais brutais. Então, isso também teria que entrar na conta deles e raramente entra. Então, acho que as duas violências sendo olhadas espelhadas têm o que se aprender uma com a outra. Falando em governo Lula, né, há um capítulo em que você comenta o estado político do Brasil após a volta dele, né, do ex-presidente, atual presidente, né, ao poder no país após as eleições de 2022. O que representou na história recente brasileira, Tiago, na sua visão, aquela disputa, né, e o seu desfecho, os fatos que nós vimos a seguir com os ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023? Bom, acho que sempre antes da gente fazer as críticas ao governo Lula, e todo o governo é passível de crítica, a gente não pode deixar de levar em consideração o papel decisivo, histórico que o Lula teve ao vencer o Bolsonaro em 22. Né? Uma reeleição do Bolsonaro seria uma tragédia ainda maior do que foi o primeiro mandato dele. Então, o Lula teve um papel decisivo. Lembrando que o Lula pôde concorrer de novo, né? Ele voltou a ser um candidato por um grande acordo das elites com o Supremo Tribunal Federal, que da noite para o dia tirou todas as acusações e colocou ele de novo no páreo. Então, me parece que houve, de fato, um desejo das elites tradicionais brasileiras, e não aquelas novas que se ligaram ao Bolsonaro, de restabelecer uma certa ordem.
né? Apesar deles terem topado o Bolsonaro para evitar que o PT se mantivesse no poder ou voltasse ao poder, depois de 4 anos, de certa forma, a vergonha internacional, o prejuízo do capital, fatores contaram para que eles não quisessem mais o Bolsonaro, e o Lula ganhou, e ganhou por carisma próprio, né? Acho que é equivocado a gente colocar como se tivesse sido mérito de uma frente ampla, né? O quanto que aqueles tucanos históricos, quando entraram na corrida, foram decisivos para a eleição do Lula. Acho que muito pouco. Acho que foi a figura do Lula que venceu as eleições. Bom, vencidas as eleições, a gente tem um governo anacrônico, né? Que está, inclusive desde as eleições, prometendo uma volta do relógio, né? Que já era, no seu primeiro mandato, uma volta do relógio, porque ele prometia um desenvolvimentismo típico dos anos 70 que não estava mais em pauta. O que aconteceu é que há um governo que tinha sensibilidade social, que encontrou uma fase econômica de muita sorte para o país, mas que não alterou estruturalmente o nosso papel na divisão mundial do trabalho. Nós continuamos, durante todo o governo Lula, como grandes exportadores de matéria-prima, né? Para resumir muito a questão, mas foi um pouco isso. Entrou muito dinheiro e um governo sensível, com compromissos históricos com a população desfavorecida do país, realmente teve um momento ali de tirar milhões de pessoas da miséria. Isso se esgota conforme as crises do capital começam a acontecer novamente. É um projeto que não tem fôlego duradouro, porque o nosso papel no mundo continua sendo o mesmo, e quando ele se candidata para vencer o Bolsonaro, ele promete que aquilo tudo vai acontecer de novo, a famosa picanha e cerveja, que hoje fica mais o país estruturado politicamente, muito mais alinhado com a extrema-direita, fica mais claro que é um projeto praticamente impossível de se realizar. O que acontece é que ele vai administrando como pode para que a coisa não desbarranque totalmente. Mas um país justo, igualitário, uma democracia funcional, isso tudo não está em pauta hoje com o governo Lula. O que está é justamente tentar conter, de certa forma, a extrema-direita, de tentar conter as pautas mais agressivas. Mas você vê, o Lula também, por ser refém do neoliberalismo, e sempre foi, ele acaba sendo refém de pautas que a gente seria muito crítico se estivesse no governo Bolsonaro, como a ideia de furar petróleo na Amazônia, né? Então, o modelo neoliberal, ele atravessa todos esses governos e impõe questões que, mesmo que ele tenha um desejo de um outro tipo de desenvolvimento, isso não é dado pela simples vontade política de um país periférico. A gente faz parte de um todo mundial e a gente cumpre um determinado papel, e para cumprir esse determinado papel e para ter dinheiro, para fazer o que o governo quer fazer, ele vai ser obrigado a fazer as concessões necessárias. Então, acho que, resumindo, é um pouco isso que eu entendo do processo político histórico recente. Sobre esse crescimento da extrema-direita brasileira, né, o quanto ela emula a estadunidense, né, até com base na experiência que você teve vivendo lá, e se você acredita que ela ainda é competitiva, né, para uma disputa nacional nesse momento. Olha, infelizmente eu acho que ela é super competitiva, acho que sobram candidatos, acho que a gente vai ver no futuro aí eleições sendo disputadas por 2 extremistas, cada um tentando conquistar o voto sendo mais extremo que o outro. Emula os Estados Unidos, como sempre emulou, mas Bolsonaro não é Trump, né? Trump é um governo com características e feições ainda imperialistas, de construção de Estado forte, ligado a uma burguesia nacional. O Bolsonaro é muito mais uma figura do tipo Stroessner, Pinochet, Médici, Ustra. Essa é a linhagem do Bolsonaro, né? Que sempre foi esse tipo de ditador
de certa forma, meio lacaio do autoritarismo mundial. Então, aqui essas figuras acabam sendo sempre um pouco mais grosseiras, né? Porque elas não têm o poder de barganha e de desestabilizar o mundo como nesses 100 dias, nos 100 primeiros dias de governo, que é um marco lá para os americanos, quando eles sempre avaliam a gestão, ele praticamente pôs em dúvida, pôs em xeque o mundo criado pelos próprios Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, com os organismos multilaterais, com os acordos de paz, com o desejo de evitar uma guerra mundial a todo custo, apesar de ter tido, claro. Tudo isso a gente fala sabendo que nem sempre foi assim. Eles bombardearam o Vietnã, eles bombardearam o Afeganistão, o Iraque, etc. Mas o reflexo desse tipo de governo na periferia é sempre diferente, porque o governo Bolsonaro foi um governo completamente, apesar de se dizer nacionalista, né, foi um governo completamente entreguista. Né? Você desmancha os laços trabalhistas, você abre para o capital estrangeiro fazer o que bem entender, então não tem nenhum compromisso real com o desenvolvimento nacional, que é uma marca, a gente não tocou nessa palavra, mas que fica rondando sempre essas conversas, que é uma marca do fascismo, né? O desenvolvimento de um Estado forte nacional. O Bolsonaro, muito pelo contrário, foi a entrega do Estado. Né? Quem quiser vir aqui explorar, o Milei está fazendo a mesma coisa agora na Argentina. Então, quem quiser vir aqui explorar, venha explorar. Né? Então, tem o mesmo tipo de delinquência que tem em todos esses governos, seja Trump, seja Putin, seja Bolsonaro. Tem os escândalos todos que a gente sempre acompanha, mas são governos de natureza diferente. O nosso tem esse traço herdado ainda de uma ex-colônia dependente, produtora de matéria-prima, etc. Trump, né, você tocou nos 100 dias do governo dele, ele tem travado notoriamente uma batalha também com as instituições de ensino superior, né, dos Estados Unidos. Recentemente proibiu a Universidade de Harvard, a mais prestigiosa de lá, de aceitar estudantes estrangeiros. O que ele mira com esse tipo de postura? Olha, eu acho que ele mira de uma certa forma. As pessoas acham que ele é um louco porque ele está atacando as maiores universidades do mundo, que são as americanas. Eu acho que ali, assim como no governo Bolsonaro, não tem nada de loucura, né? É tudo muito bem planejado. O que ele quer controlar de todas as formas é qualquer tipo de dissidência, de protesto contra o governo dele. E ele sabe que a Ivy League, que são essas universidades de maior prestígio, são centros de pensamento alinhados ao Partido Democrata. Então, desde o primeiro dia, ele teve essas universidades na mira e consegue, né? Você vê que a resistência está ocorrendo aqui e ali, mas não há um grande movimento intelectual de acadêmicos saindo publicamente de forma organizada para protestar contra o governo. As pessoas realmente têm receio de serem acusadas, uma acusação esdrúxula que seja, mas que eles possam perder o emprego. É o que está acontecendo com qualquer estrangeiro, por enquanto, que escreva ou tenha escrito qualquer manifestação simplesmente a favor da causa palestina. Eles são automaticamente alinhados com grupos terroristas internacionais e expulsos do país. Certos grupos americanos estão pressionando para que as manifestações pró-Palestina sejam consideradas apoio material ao terrorismo. Se isso passa, se isso é colocado em prática, qualquer americano, aí não precisa ser estrangeiro, que tenha escrito um artigo defendendo a Palestina na questão contra Israel, pode ser preso. Né? Então, ele está instrumentalizando o antissemitismo, porque era a questão quente do momento, mas que leva a falar assim, bom, se eu não posso ser a favor da questão palestina, porque eu posso ser preso, eu posso perder meu emprego numa universidade, e se eu criticar diretamente o governo, o que aconteceria? Será que a universidade me garantiria? Você vê a Colômbia, que foi a primeira universidade atacada, num primeiro momento aceitou tudo que ele pediu.
não contestou as exigências do governo Trump. Aí ficou feio para eles porque as outras começaram a falar, não, aqui eu não aceito, aqui eu não aceito. Agora, a contradição disso tudo é que os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, o Estado americano, ele fez com que pesquisa científica e pesquisa acadêmica estivesse a serviço do Estado e do mercado. E daí veio muito da força americana, até para construir uma bomba atômica em tempo recorde. Quando o Trump fala assim, nós vamos cortar o financiamento do Departamento de Defesa para as universidades, ele estaria perdendo aonde está feita a tecnologia de ponta para a guerra. Tanto é assim que as manifestações contra o Estado de Israel e a favor dos palestinos nas universidades pedia justamente que o dinheiro deles, pago em mensalidades, não fosse usado para pesquisa de tecnologia de guerra, que é usada pelo Departamento de Defesa norte-americana. Então, existe uma contradição aí nessa ideia dele bloquear os investimentos como forma de chantagear e de controlar as universidades, porque esses investimentos são decisivos para o próprio desenvolvimento da máquina de guerra norte-americana. É um contexto bastante complexo, né, que opõe aí questões humanitárias e interesses comerciais. Agora, você toca, né, Tiago, também nos textos, nas reformas neoliberais que eliminaram garantias como saúde, educação, aposentadoria dos trabalhadores, nos impactos que isso deve ter, né, para as novas gerações. Forças progressistas, a seu ver, têm conseguido responder adequadamente, né, a essa conjuntura de tanta turbulência, de profundas transformações do nosso tempo? Olha, Marco, eu acho que o que a gente precisa começar a fazer a partir de agora é qualificar melhor alguns termos, né? Porque a gente usa um pouco sem refletir, que um deles fundamentais é justamente essa ideia dos progressistas, né? Quem são os progressistas? Que tipo de progresso eles estão propondo? Porque se a gente pensar que as forças progressistas, no Brasil, foram o governo FHC e o governo Lula, com as suas diferenças, e o governo Dilma, claro, com as suas diferenças, mas eram forças progressistas, nenhum deles conseguiu, e eu acho que nem era possível, mas nenhum deles conseguiu alterar a onda neoliberal, que foi mundial. Sendo assim, a gente tem que se perguntar, quando esses governos combatem a extrema-direita, mas estão alinhados com o neoliberalismo, o que eles são capazes de oferecer, ou qual é esse progresso que eles são capazes de oferecer. Se existe, né, na verdade, indo um pouco mais fundo aí na questão, se existe de fato hoje, se está dada ainda a ideia de progresso como algo positivo, né? Porque a gente sempre toma essa palavra no sentido positivo, mas o progresso no capitalismo, sob a ideologia neoliberal, né? Então, o avanço, esse avanço está indo para onde? Para a destruição climática, né? Para crises profundas sociais, falta de escola, falta de saúde, tudo privatizado. Os Estados Unidos é isso, né? É um país que boa parte da população não tem acesso à saúde e morre aonde der. No Brasil, em 88, alguns políticos tiveram a clarividência de propor o SUS. Acredito que não muito, porque acharam que de fato seria possível oferecer saúde de qualidade para toda a população brasileira, mas perceberam que num país desigual, uma grande faixa de população miserável, se você não oferecer saúde pública e falar cada um por si, cada um que faça o seu plano de saúde e se vire, a gente ia recolher os corpos na calçada, né? Então o SUS é uma rede de proteção para que uma tragédia em escala nunca vista aconteça. Então, tentando responder agora diretamente a sua pergunta, eu acho que os progressistas têm que examinar antes que tipo de progresso eles estão oferecendo para se contrapor à extrema-direita, porque me parece que o discurso da extrema-direita, com a sua retórica violenta, mas com a sua promessa de transformações radicais, faz muito mais sentido para a população desfavorecida do que quando a gente fala que nós vamos voltar no tempo
e que aquela democracia, que aquele progresso era bom para todo mundo, né? Então, exatamente bom para quem foi a democracia construída durante 20 anos no Brasil. Não é jogar tudo fora, mas é um momento da gente entender justamente essas contradições para conseguir compreender por que a extrema-direita faz tanto sucesso. Porque muitas vezes fala assim, porque tem fake news, porque a população não sabe o que faz, não sabe o que vota, e normalmente é isso. Quando a população mais pobre não vota como a classe média mais escolarizada gosta, a gente fala que aquela população ou é ignorante ou está sendo enganada. Mas talvez não, né? Talvez o problema não sejam as mentiras da extrema-direita, mas um certo núcleo de verdade, que é quando eles apontam justamente o que havia de irrealizável nas nossas promessas de progresso. Né? Nunca ia sair muito daquilo. 70 mil homicídios por ano, empregos precarizados, o Cristo que decolou lá na capa da Economist, decolou para quantas pessoas, afinal? Então, acho que tudo isso tem que ser posto em questão para a gente conseguir enfrentar a extrema-direita sem ingenuidades. Né? É claro que a máquina de mentiras e a manipulação existe, mas falar que a população é ignorante, que não sabe votar e que está sendo enganada e por isso escolhe esses políticos, eu acho que, além de ser um equívoco de interpretação, é uma falha estratégica política se a gente quer combater esse tipo de político. Tiago, nosso tempo está quase acabando e no início da nossa conversa você tocou na questão da produção cultural atual, não conseguir fazer frente em alguma medida, né, às turbulências desse nosso tempo. Agora, outro aspecto que você traz na obra é justamente a presença de muitas referências a livros, a músicas, né, a outras manifestações culturais, passando aí por nomes como Chico Buarque, Bob Dylan, Fernando Pessoa, a filósofa Judith Butler, né, entre outros. Como essas referências, né, se relacionam a temas contemporâneos e o quanto a cultura ainda é importante, né, para os dias atuais? A cultura como aspecto de dar sentido e de nos ajudar a compreender a sociedade é fundamental. Né? Então, acho que você bem observou que o livro ele é todo pensado com a ajuda ou a partir desses grandes artistas, Bob Dylan, Chico Buarque, Judith Butler, etc. Então, sem dúvida nenhuma, sem eles a gente não compreenderia de uma forma mais sofisticada o que está acontecendo. O que acontece é que, em alguns momentos, o quadro geral da cultura parece um pouco ingênuo frente às coisas que estão acontecendo. Então, eu até dou o exemplo no livro, um dos casos que eu estudo é a instalação Globo da Morte de Tudo, do Nuno Ramos, em que um globo da morte, daqueles que as motos giram dentro, era preso a estantes com diversos produtos e, conforme o globo girava, os produtos iam caindo e tinha um grande barulho, as peças espatifando. E o Nuno Ramos, quando fez essa primeira exposição no começo da década de 2010, ele falou assim, eu queria fazer uma coisa realmente muito agressiva, mais barulhenta, mais forte, mais violenta e coisa e tal. Quando ele faz isso em 2016, por azar, a instalação não funciona, a performance não funciona, e os objetos não caem. E as pessoas que estavam ali estavam ansiosas por esse momento de ver tudo caindo, de ter essa espécie de êxtase, esse consultório particular para as ansiedades da burguesia de esquerda. Mas o fato é que fora do galpão do Sesc, onde a exposição foi feita, o Brasil estava caindo, né? Havia tido o golpe parlamentar contra a presidente Dilma e a coisa começava a desbarrancar. Então, é esse tipo de desconexão entre arte e cultura que não necessariamente desqualifica, de arte e cultura, né? Entre arte e política, ou arte e sociedade, que não necessariamente desqualifica a arte, mas que nos ajuda a pensar mesmo quando ela é insuficiente para dar uma resposta à violência dos nossos tempos. Então, o Nuno Ramos, ao falhar, ele acertou. O problema é que as pessoas que estavam esperando ali parece que estavam isoladas do que estava de fato realmente acontecendo
na sociedade ao redor, que era o início dessa explosão de violência política que a gente vive até hoje e que atravessa diversos países. Tiago, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, aí tocando, né, em uma diversidade de temas aí que marcam o cotidiano do Brasil e do mundo. Eu que agradeço as perguntas e o espaço para o diálogo. Um abraço. Eu conversei com o editor, ensaísta e ficcionista Tiago Ferro. Falamos sobre o livro de sua autoria, Prisão Perpétua e Outros Escritos. A obra, em lançamento pela editora Boitempo, traz reflexões em textos diversos sobre os principais fatos e movimentos que marcaram a crônica política nacional e internacional nos últimos anos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.